Ele foi ao cemitério para se despedir mais uma vez daqueles que acreditava estarem mortos. Mas um menino pobre sussurrou uma única frase e o levou para um lugar completamente diferente. O que o motoqueiro viu no lixão virou sua vida de cabeça para baixo e revelou uma verdade terrível que ninguém deveria descobrir. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo a este vídeo. O vento de outono percorria o cemitério com uma paciência antiga, empurrando folhas secas entre os caminhos estreitos, como se estivesse varrendo lembranças que ninguém mais queria tocar. O céu tinha a cor de um metal gasto, e a luz pálida não aquecia nada, apenas revelava. Ali, entre pedras frias e nomes gravados, o tempo parecia não avançar. Ele apenas se repetia, do mesmo jeito que a dor se repete quando não encontra saída. Mike Carter permanecia imóvel diante de duas pequenas lápides. Era um homem alto, de ombros largos, alguém cuja presença costumava impor silêncio aos outros. Havia nele um peso que não vinha apenas do corpo, mas de uma vida inteira de decisões duras, de caminhos escolhidos sem olhar para trás. Em outros tempos, seu nome bastava para causar recuo. Agora, naquele espaço cercado de morte e memórias, ele era apenas um pai que aprendera a existir com um vazio que não cessava. Os nomes estavam ali, lado a lado, gravados no mármore claro. Chloe Carter e Mia Carter. Datas iguais de nascimento, datas de morte próximas demais para serem aceitáveis. 6 anos de vida interrompidos no mesmo dia. Mike já perdera a conta de quantas vezes tinha vindo até aquele ponto específico do cemitério. Não vinha para mudar o que estava escrito, porque sabia que nada mudaria. Vinha porque, se não viesse, o mundo fora dali se tornava insuportável. Colocou cuidadosamente um pequeno buquê de margaridas aos pés das lápides. Eram as flores preferidas das meninas. Algo simples, quase comum, mas que para ele carregava um significado absoluto. Enquanto as colocava ali, tinha a sensação de que aquele gesto era a única coisa que ainda o ligava às filhas. 1 ano antes, sua vida tinha se quebrado de forma irreversível. O acidente acontecera numa estrada que ele conhecia bem, numa tarde que não parecia diferente de tantas outras. Disseram-lhe que Lauren, sua esposa, morrera na hora. Não houve espaço para despedidas, nem para últimas palavras. Apenas um telefonema, um hospital frio e documentos que exigiam assinaturas, quando tudo dentro dele gritava para parar o tempo. Disseram-lhe também que as meninas não tinham sobrevivido. Ele ouviu, leu, assinou. Fez o que se espera de alguém quando o mundo desmorona e a mente se agarra a qualquer rotina para não enlouquecer. Depois vieram as semanas vazias, os meses sem forma. O apartamento para onde se mudou não tinha nada do lar que perdera. As paredes pareciam estranhas, como se pertencessem a outra pessoa. Não havia risadas, nem brinquedos espalhados pelo chão, nem o som leve de passos infantis correndo de um cômodo para outro. Mike tentou suportar o luto do jeito que sempre lidara com tudo, fechando-se, endurecendo, transformando a dor em raiva. Algumas noites eram longas demais, outras curtas demais, mas nenhuma trazia descanso. A culpa e a saudade se misturavam, criando um cansaço que ele não sabia como aliviar. Ajoelhado diante das lápides, Mike apoiou uma das mãos na pedra fria. Não rezava. Nunca fora um homem de palavras dirigidas ao céu. O que fazia ali era algo mais próximo de insistir na memória, como se, ao repetir aquele ritual, pudesse impedir que o passado se dissolvesse por completo. Por um instante fechou os olhos, e foi nesse silêncio carregado que ouviu algo que não se encaixava naquele lugar. Uma voz infantil, baixa, quase um sussurro, rompeu o ar parado do cemitério. Mike abriu os olhos e se virou lentamente. Alguns metros adiante, à beira do caminho, estava um menino. Magro demais para a idade que parecia ter, sujo, com roupas que já não protegiam do frio. Havia marcas nos braços, pequenos hematomas que denunciavam uma vida dura demais para alguém tão novo. O garoto parecia hesitar, como se cada passo tivesse de ser decidido contra o medo. O instinto de Mike falou mais alto. Ele se levantou num movimento brusco, o corpo assumindo automaticamente a postura que tantas vezes fizera outros recuarem.
Era uma reação antiga, quase automática. Ainda assim, o menino não correu. Seus pés permaneceram plantados no chão, mesmo quando o olhar encontrou o de Mike. Havia medo ali, mas também algo mais, determinação talvez, ou a urgência de quem sabe que não pode voltar atrás. O garoto se apresentou com um fio de voz, dizendo que se chamava Ethan. Não pediu nada, não estendeu a mão. Apenas ficou ali, respirando com dificuldade, como se estivesse se preparando para dizer algo que mudaria tudo. Quando finalmente falou, suas palavras não soaram como uma história inventada, mas como uma verdade pesada demais para ser carregada por uma criança. Ele disse que tinha visto duas meninas. Disse que estavam vivas. Disse que viviam na área da grande lixeira da zona industrial da cidade. Mike sentiu o corpo inteiro reagir, como se tivesse levado um golpe direto no peito. Antes que pudesse responder, o menino continuou. Disse os nomes, Chloe e Mia. Não hesitou ao pronunciá-los. Descreveu-as com detalhes que não pertenciam a um estranho. Os rostos tão parecidos que confundiam quem não as conhecia. O jeito cuidadoso com que uma sempre protegia a outra. Uma pequena marca acima da sobrancelha de uma delas. Lembrança de uma queda antiga de bicicleta. A esperança surgiu de forma violenta, quase cruel. Mike sentiu raiva dessa sensação repentina, porque sabia o quanto ela podia machucar. A esperança, quando falha, é mais devastadora do que a perda. Por um momento, quis gritar com o menino, mandá-lo embora, exigir que não brincasse com algo tão sagrado. Mas algo no olhar de Ethan o impediu. Não havia ali a malícia de uma mentira. Havia o peso de alguém que viu demais e cedo demais. O menino acrescentou que as garotas não estavam ali havia apenas um dia ou dois. Disse que estavam com fome, que se escondiam porque tinham medo de adultos. Medo como quem já foi traído. Mike sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria negar, queria se agarrar à certeza fria das lápides, porque aquilo era mais seguro do que abrir espaço para um milagre que talvez não existisse. Mesmo assim, quando Ethan se virou e começou a caminhar para fora do cemitério, Mike o seguiu. No início, foi movido pela raiva, depois, pelo desespero. Alguns passos adiante, já não pensava mais em nada, além de acompanhar aquele menino magro que caminhava com a segurança de quem conhece caminhos que os outros ignoram. Cada metro percorrido parecia afastá-lo um pouco do mundo dos mortos e aproximá-lo de algo indefinido, perigoso e absolutamente necessário. Quando deixaram o cemitério para trás, Mike não olhou para trás. Havia a sensação clara de que, a partir daquele momento, tudo poderia ruir ou se transformar de uma forma irreversível. O ar parecia mais pesado e o coração batia com uma urgência que ele não sentia havia um ano inteiro. Não sabia o que encontraria no fim daquele caminho, mas sabia que não podia parar. A frase dita por Ethan ecoava em sua mente, insistente, abrindo fendas em certezas que ele julgava sólidas. E enquanto caminhava, Mike sentia que, pela primeira vez desde a tragédia, algo dentro dele se movia, não em direção ao passado, mas a um futuro que ele ainda não ousava nomear. A cada passo que se afastavam do cemitério, Mike sentia que algo dentro dele se deslocava, como se uma porta mantida fechada à força por um ano inteiro tivesse sido apenas encostada e agora começasse a ceder. O silêncio organizado das alamedas deu lugar a ruas mais ásperas, onde o asfalto rachado e os prédios industriais abandonados denunciavam uma parte da cidade que poucos escolhiam ver. O ar mudou primeiro. Já não havia o cheiro neutro de pedra e folhas secas, mas uma mistura pesada de ferrugem, óleo antigo e decomposição. Era o tipo de cheiro que se infiltra nos pulmões e permanece ali, lembrando que nem tudo pode ser varrido para longe. Ethan caminhava à frente com passos firmes, como se aquele trajeto fizesse parte de uma rotina invisível. Não olhava para trás para confirmar se Mike ainda o seguia. Parecia saber que, depois do que dissera, não havia mais como o homem desistir. Para o menino, aquele caminho não representava perigo ou estranheza. Era apenas o caminho. Mike, por outro lado, sentia o corpo tenso, cada músculo alerta, não por medo físico, mas pela expectativa esmagadora que crescia a cada quarteirão. À medida que se aproximavam da zona industrial, a cidade parecia perder qualquer tentativa de ordem. Galpões abandonados surgiam como esqueletos de concreto.
janelas quebradas, refletindo uma luz opaca. O barulho distante de máquinas misturava-se ao grasnar de aves que circulavam acima, atraídas pelo que restava ali de descartado. Mike pensou em como aquele lugar era o oposto absoluto do mundo que tentara construir para as filhas. Ainda assim, era ali que Ethan dizia que elas estavam. E essa contradição o fazia engolir em seco a cada passo. Quando finalmente chegaram ao limite do grande lixão, Mike precisou parar por um instante. A extensão de lixo, metal retorcido, móveis quebrados e restos de máquinas se espalhava como um labirinto sem fim. O chão era irregular, coberto de detritos que rangiam sob os pés. O cheiro era mais forte ali, quase sufocante. Para alguém que nunca estivera naquele ambiente, a sensação era de invasão, como se estivesse entrando em um território que rejeitava qualquer presença humana. Ethan, no entanto, avançou sem hesitar. Desviava de montes de sucata com naturalidade, conhecendo atalhos invisíveis entre pilhas de resíduos. Para ele, aquele lugar não era um inferno improvisado, mas um espaço onde aprendera a se mover, a sobreviver. Mike percebeu com um aperto no peito que aquela criança tinha uma intimidade com a exclusão que nenhum adulto deveria ter. Cada passo seguro do menino era uma prova silenciosa de que sua vida fora moldada ali, longe de qualquer proteção. Enquanto avançavam, Mike notava detalhes que tornavam o cenário ainda mais perturbador. Havia restos de brinquedos quebrados misturados a peças de automóveis, roupas rasgadas presas em arames enferrujados, colchões antigos que pareciam ter sido usados como abrigo em algum momento. Era um lugar onde as pessoas não descartavam apenas objetos, mas fragmentos inteiros de vidas. Ele sentiu uma onda de raiva surgir, não direcionada a alguém específico, mas ao mundo que permitia que crianças desaparecessem ali sem que ninguém se desse conta. Ethan parou perto de uma grande pilha de entulho e fez um gesto para que Mike diminuísse o ritmo. Sem dizer uma palavra, apontou para uma área mais escondida, atrás de placas de madeira e pedaços de metal apoiados de forma precária. Havia ali algo que não se misturava completamente ao caos ao redor. Um arranjo improvisado, quase cuidadoso, denunciava a presença de alguém que tentara criar um mínimo de abrigo naquele ambiente hostil. Mike sentiu o coração acelerar de maneira quase dolorosa. Aproximou-se devagar, atento a cada som. Foi então que percebeu um leve movimento. Não eram vozes nem passos claros, mas um deslocar sutil, como o de alguém que observa sem querer ser visto. Por um segundo, tudo pareceu suspenso. Ele conteve a respiração, temendo que qualquer gesto brusco pudesse quebrar aquele momento frágil. Uma pequena mão surgiu primeiro, levantando com cuidado a borda suja de um plástico grosso que servia de porta improvisada. A mão hesitou, tremendo levemente, antes de recuar por um instante. Mike se abaixou quase instintivamente, reduzindo sua altura, tentando parecer menos ameaçador. Então, os rostos apareceram. Chloe estava à frente, o corpo ligeiramente inclinado, como se quisesse proteger quem vinha atrás. Os traços eram inconfundíveis, apesar da magreza acentuada e da sujeira que marcava a pele. Os olhos grandes, agora cercados por olheiras profundas, observavam Mike com um misto de reconhecimento e medo. Mia surgia logo atrás, segurando com força o tecido rasgado da manga da irmã, como se aquele contato fosse a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. O cabelo das duas estava embaraçado e a roupa que vestiam parecia ter sido usada por dias seguidos sem descanso. O impacto daquela visão atingiu Mike de forma avassaladora. Não houve dúvida. Não houve espaço para questionamento. Eram elas, não como ele as lembrava, com roupas limpas e risadas fáceis, mas ainda assim, inegavelmente suas filhas. O alívio que sentiu foi imediatamente acompanhado por uma dor profunda, quase insuportável. Como puderam chegar àquele estado? Como o mundo permitira que isso acontecesse? Ele não avançou, não chamou seus nomes em voz alta. Apenas se manteve ali, de joelhos, deixando que as meninas decidissem o que fazer. Chloe deu um passo hesitante à frente, os olhos fixos no rosto dele, como se estivesse comparando aquela imagem à lembrança guardada com cuidado. Mia permaneceu colada à irmã, o corpo tenso,
pronta para recuar ao menor sinal de perigo. Quando finalmente se aproximaram, foi com movimentos lentos, calculados. Mike estendeu as mãos com cuidado, não como um convite, mas como uma possibilidade. Quando Chloe tocou seus dedos, houve um instante de silêncio absoluto. Em seguida, as duas avançaram de uma vez, envolvendo-o num abraço que carregava mais necessidade do que confiança. Os corpos pequenos estavam rígidos, preparados para fugir, mesmo enquanto se apertavam contra ele. Aquela reação doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Mike fechou os olhos por um momento, respirando fundo para não se desfazer ali mesmo. Passou as mãos pelos cabelos das meninas com delicadeza, como se temesse que um gesto mais firme pudesse quebrá-las. Não prometeu nada. Não disse que tudo ficaria bem. Apenas permaneceu presente, sentindo o peso e a fragilidade delas, gravando aquele momento como algo real, palpável, impossível de negar. A saída do lixão aconteceu quase em silêncio. Ethan os acompanhou até o limite da área, observando a distância enquanto Mike envolvia as filhas com o próprio casaco, tentando protegê-las do frio e dos olhares. Não houve despedidas longas. O menino apenas acenou com a cabeça como se soubesse que seu papel naquele momento estava cumprido. Mike quis dizer algo, agradecer, perguntar mais, mas as palavras não vieram. Algumas dívidas emocionais são grandes demais para serem resolvidas de imediato. De volta ao apartamento, o contraste foi brutal. As paredes nuas que antes representavam um vazio silencioso, agora pareciam grandes demais para 3 pessoas que se moviam com cautela. Chloe e Mia entraram observando tudo, cada detalhe, cada som. Sentaram-se à mesa e comeram com uma rapidez controlada, como se temessem que a comida pudesse desaparecer a qualquer instante. Guardaram pedaços em guardanapos, pedindo permissão com o olhar para deixá-los ali para depois. Mike observava em silêncio, o peito apertado. Percebeu que as meninas olhavam constantemente para a porta e para as janelas, reagindo a qualquer ruído vindo da rua. Quando a noite chegou, o cansaço venceu a tensão, mas o medo não permitiu que dormissem separadas. Pediram quase em sussurro para que as camas ficassem juntas. Mike concordou sem hesitar, empurrando os móveis, criando um espaço comum onde pudessem se sentir menos vulneráveis. Quando finalmente as luzes se apagaram, Mike permaneceu acordado por um longo tempo, sentado no escuro, ouvindo a respiração irregular das filhas. A alegria de tê-las encontrado vivas se misturava a um pressentimento pesado. Ele sabia, no fundo, que aquele reencontro não significava o fim da batalha. Algo maior, invisível e burocrático ainda estava por vir. Enquanto observava as sombras se moverem lentamente no quarto, Mike entendeu que para proteger aquelas 2 vidas frágeis, que agora dormiam próximas, teria de enfrentar não apenas o passado, mas também um sistema que nunca as havia visto de verdade. A noite passou devagar, marcada por pequenos ruídos que pareciam mais altos do que realmente eram. Mike quase não dormiu. A cada movimento das meninas, a cada respiração mais profunda ou mudança de posição, ele despertava, como se temesse que tudo aquilo fosse apenas um sonho frágil demais para resistir ao amanhecer. Quando a luz pálida da manhã entrou pela janela, trouxe consigo uma sensação estranha de normalidade, algo que ele não sentia havia muito tempo. Ainda assim, por baixo dessa aparência tranquila, havia uma tensão constante, como um fio esticado demais. Chloe e Mia acordaram cedo, sentando-se na cama com cautela, observando o quarto como se precisassem confirmar que ainda estavam ali. Mike tentou sorrir, mas percebeu que seus gestos ainda eram analisados com cuidado pelas meninas. Elas confiavam nele, mas não completamente. A confiança, agora ele sabia, teria de ser reconstruída com paciência, dia após dia. Preparou um café da manhã simples e as observou comerem em silêncio, repetindo comportamentos que denunciavam meses de insegurança. Quando terminaram, recolheram os pratos com um cuidado excessivo, como se quisessem provar que mereciam permanecer ali. O telefone tocou no meio da manhã, quebrando aquele frágil equilíbrio. O som foi suficiente para fazer Mia estremecer e Chloe se endireitar na cadeira, os olhos atentos à porta. Mike atendeu com uma sensação imediata de alerta. Do outro lado da linha,
Uma voz calma e impessoal se apresentou como sendo da assistência social. O tom era educado, quase indiferente, mas as palavras carregavam um peso que fez o estômago de Mike se contrair. Informaram-no de que, de acordo com os registros oficiais, as meninas estavam sob a tutela do Estado. Enquanto ouvia, Mike sentiu o mundo perder contornos claros. Tentou explicar, dizer que eram suas filhas, que estavam ali com ele, vivas. A resposta veio na forma de frases bem ensaiadas, baseadas em documentos, datas e procedimentos. Explicaram que, após o acidente, as crianças haviam sido encontradas em estado de choque, incapazes de fornecer informações claras sobre sua identidade. Sem um adulto que pudesse confirmar quem eram, foram registradas como órfãs. A papelada seguiu seu curso, e o erro se solidificou com o tempo, transformando-se em verdade oficial. A ligação terminou com a promessa de um contato posterior e a recomendação para que Mike não tomasse nenhuma atitude precipitada. Ele desligou o telefone lentamente, sentindo uma mistura de incredulidade e fúria contida. Não havia nada de sobrenatural naquela história. Não havia conspirações elaboradas ou segredos místicos. Havia apenas pressa, descuido e um sistema que preferira encerrar um caso complicado a lidar com suas consequências humanas. Mais tarde, já em um escritório frio e iluminado demais, Mike ouviu detalhes que tornaram a situação ainda mais insuportável. Contaram-lhe que Chloe e Mia haviam sido encaminhadas para uma família acolhedora. Nos relatórios iniciais constavam observações sobre comportamento retraído e dificuldades de adaptação. Nada que despertasse alarme imediato. Com o passar do tempo, surgiram menções a sinais preocupantes, pequenas notas sobre hematomas inexplicáveis e crises de ansiedade. Nada disso, no entanto, fora suficiente para provocar uma intervenção efetiva. Alguns meses depois, as meninas simplesmente desapareceram do sistema. Registraram a fuga e seguiram adiante. A reunião com o responsável pelo setor, um homem chamado Gary Norton, foi curta e carregada de uma frieza calculada. Norton falava com a tranquilidade de quem está acostumado a exercer poder sem ser questionado. Olhava Mike de cima a baixo, como se avaliasse não apenas sua aparência, mas toda a sua história. Com frases cuidadosamente escolhidas, trouxe à tona o passado de Mike, mencionando incidentes antigos, ligações que ele preferiria esquecer, uma reputação construída em tempos que pareciam distantes, mas que ainda lançavam sombras longas. A mensagem era clara. Para o sistema, Mike não era um pai que havia perdido tudo e agora tentava recuperar as filhas. Era um risco, um homem com antecedentes, alguém que precisava ser contido em nome da ordem. Mike sentiu o impulso familiar de responder com agressividade, de impor respeito pela força. O corpo reagiu antes mesmo que a mente pudesse frear o impulso, mas ao lembrar do olhar assustado de Mia ao ouvir o telefone tocar, ele se conteve. Entendeu, naquele momento, que qualquer explosão o afastaria definitivamente das meninas. Foi essa compreensão que o levou a procurar ajuda jurídica. Sarah Mitchell era diferente do que Mike esperava. Não ofereceu palavras de conforto fáceis, nem promessas de vitórias rápidas. Falou com clareza e objetividade, explicando que o passado dele seria usado contra si a cada oportunidade. Disse que para vencer, ele teria de ser impecável. Um lar estável, trabalho regular, acompanhamento psicológico, cursos de parentalidade. Tudo teria de ser documentado, comprovado, apresentado de forma irrefutável. Mike aceitou cada exigência sem discutir. Pela primeira vez desde a morte de Lauren, ele tinha um propósito que não nascia da culpa ou da raiva, mas de algo mais profundo. Não se tratava apenas de provar algo ao tribunal, mas de se tornar, de fato, alguém capaz de oferecer segurança às filhas. Enquanto ele se dedicava a cumprir cada etapa, Sarah mergulhava nos arquivos do departamento, procurando inconsistências. O que ela encontrou foi perturbador. Havia padrões, casos semelhantes, crianças transferidas rapidamente, relatórios alterados, reclamações arquivadas sem investigação adequada. O nome de Gary Norton surgia repetidas vezes, associado a decisões aceleradas e processos mal documentados. Aos poucos, formou-se a imagem de um sistema
que funcionava não por cuidado, mas por conveniência. Não era apenas negligência. Havia indícios de interesses obscuros, de uma rede de favorecimentos silenciosos que transformava vidas em números. Enquanto isso, em casa, Mike aprendia a viver de outra forma. Descobriu o quanto era difícil falar baixo quando tudo dentro dele gritava. Aprendeu a ouvir sem interromper, a aceitar silêncios longos, a permitir que as meninas se aproximassem no próprio ritmo. Criou pequenas rotinas, jantares no mesmo horário, histórias contadas à noite, manhãs previsíveis. Eram gestos simples, mas repetidos com constância. E aos poucos, algo começou a mudar. Chloe passou a fazer perguntas, Mia a rir de pequenas coisas. O medo não desapareceu, mas deixou de ocupar todo o espaço. Na terapia, Mike enfrentou verdades que evitara por muito tempo. Reconheceu que após o acidente, não apenas perdera a família, mas também a si mesmo. Seu luto se transformara em autodestruição, e a raiva servira como escudo para não sentir a dor completa. Admitir isso foi doloroso, mas necessário. Compreendeu que para salvar as filhas, precisava primeiro aprender a não se afogar no próprio passado. À medida que o dia do julgamento se aproximava, a tensão aumentava. Documentos eram organizados, testemunhos preparados, relatórios analisados minuciosamente. Cada detalhe poderia fazer a diferença. Mike sentia o peso da responsabilidade crescer, mas ao mesmo tempo algo nele estava diferente. Não era mais o homem que se ajoelhava no cemitério sem enxergar saída. Agora havia uma direção clara, mesmo que o caminho fosse incerto. Na véspera da audiência, Mike observou Chloe e Mia dormirem, os corpos finalmente relaxados, os rostos mais tranquilos do que estiveram em muito tempo. A visão lhe trouxe uma mistura de esperança e medo. Sabia que no dia seguinte, tudo seria colocado à prova. Não apenas seu direito legal de ser pai, mas a própria noção de justiça que sustentava aquele sistema. Enquanto a noite avançava, ele entendeu que estava prestes a enfrentar a batalha mais importante de sua vida, não com força bruta, mas com a determinação silenciosa de quem já perdeu tudo uma vez e se recusa a perder de novo. O prédio do tribunal parecia mais frio do que o próprio inverno que se aproximava. As paredes altas, de um cinza impessoal, refletiam uma luz dura que não acolhia ninguém. Mike atravessou as portas com passos contidos, vestindo um terno simples que ainda lhe parecia estranho no corpo. O nó da gravata o incomodava, não pela pressão física, mas pela sensação de estar representando um papel que nunca aprendera a desempenhar. Ainda assim, manteve-se ereto. Não estava ali para parecer forte, estava ali para permanecer. No interior da sala, o murmúrio contido de vozes misturava-se ao som de papéis sendo organizados. Pessoas se acomodavam em cadeiras duras, cada uma carregando sua própria versão de expectativa. Para muitos, aquele era apenas mais um processo. Para Mike, era a linha tênue entre manter as filhas consigo ou vê-las novamente arrancadas de seus braços por decisões tomadas à distância. Ele sentou-se ao lado de Sarah, que revisava documentos com concentração serena. A calma dela não era despreocupação, era preparação. Quando a audiência começou, a linguagem mudou. Palavras técnicas, referências a artigos e regulamentos passaram a dominar o espaço. O representante do Estado falava com segurança, apoiado por um sistema acostumado a ser obedecido. Logo, o foco se voltou para Mike. Seu passado foi exposto em fragmentos calculados. Registros antigos, relatos de conflitos, o período de instabilidade após o acidente. Cada ponto era apresentado como prova de que ele não oferecia um ambiente adequado. A estratégia era clara: provocá-lo, pressioná-lo, fazê-lo reagir. Mike sentiu o impulso subir como uma onda conhecida. O coração acelerou, as mãos ficaram quentes. Por um instante, a antiga resposta esteve à beira de emergir. Mas ele pensou em Chloe segurando a mão da irmã, em Mia estremecendo ao som do telefone, e permaneceu em silêncio. Quando falou, foi com voz firme, controlada. Não negou o passado. Reconheceu erros, admitiu quedas. Explicou que o luto o havia derrubado, mas que não o definia para sempre. Falou de mudança não como promessa, mas como prática diária. Sarah assumiu a palavra com precisão.
Apresentou documentos que revelavam inconsistências nos relatórios da assistência social. Apontou datas que não coincidiam, avaliações incompletas, reclamações ignoradas. Mostrou laudos psicológicos recentes que atestavam o progresso das meninas desde que voltaram a viver com o pai. Chamou vizinhos, profissionais e terapeutas que testemunharam a transformação gradual daquele lar. Cada depoimento era uma peça encaixada com cuidado, formando uma imagem difícil de refutar. O momento que alterou o rumo da audiência, no entanto, veio de onde poucos esperavam. Durante um intervalo, um movimento discreto chamou a atenção. Um garoto entrou na sala acompanhado por uma assistente. Vestia roupas limpas, simples, e mantinha o olhar atento, sério demais para sua idade. Era Ethan. O juiz autorizou sua fala após breve consulta. O silêncio que se formou era diferente de todos os outros. Não havia expectativa burocrática ali, mas algo mais humano, quase vulnerável. Ethan falou sem pressa. Contou como conhecer as meninas, como as vira se esconderem entre restos de metal e plástico, dividindo comida escassa, dormindo encolhidas para suportar o frio. Descreveu o medo que tinham de adultos, o cuidado silencioso uma com a outra, os hematomas que não eram acidentes. Disse que as ouviu falar do pai, não com ódio, mas com saudade e esperança. Por fim, contou que vira Mike no cemitério muitas vezes, ajoelhado diante de lápides que não deveriam existir. Falou como alguém que compreendia a dor, porque a conhecia bem. As palavras do menino não eram acusatórias. Eram simples e diretas, e talvez por isso tão poderosas. O juiz ouviu com atenção, os olhos fixos, o semblante sério. Quando Ethan terminou, não houve perguntas desnecessárias. O peso do que fora dito permaneceu no ar, impossível de ser ignorado. A decisão veio após uma pausa que pareceu longa demais. Quando o juiz retornou, falou com clareza. Reconheceu falhas graves no processo de tutela, negligência na avaliação das denúncias e irregularidades na condução de casos sob responsabilidade do departamento. Determinou que a guarda total de Chloe e Mia fosse concedida imediatamente a Mike Carter. As palavras ecoaram na sala, transformando-se em realidade no instante em que foram pronunciadas. Mike não reagiu de imediato. Sentiu como se o corpo precisasse de um momento para entender que aquilo não era mais uma batalha, mas um resultado. Quando Chloe e Mia correram até ele, o impacto foi completo. Elas o abraçaram sem hesitação, sem rigidez. Choraram e ele chorou junto, não tentando esconder nada. Pela primeira vez, não havia medo naquele contato. Apenas alívio. Os meses seguintes foram dedicados a algo que Mike aprendera a valorizar profundamente: a normalidade. Mudaram-se para uma casa pequena em uma rua tranquila, longe do barulho e das sombras do passado. Não era perfeita, mas tinha janelas que deixavam o sol entrar e portas que podiam ser fechadas sem temor. As meninas escolheram seus quartos, discutiram cores de parede, riram das tentativas desajeitadas do pai na cozinha. Pequenos acidentes domésticos se transformaram em memórias compartilhadas. A terapia continuou, agora como um espaço de reconstrução, não apenas de cura. Chloe e Mia desenhavam, falavam de seus medos, aprendiam a confiar novamente. Mike participava, ouvindo mais do que falando, entendendo que presença constante era mais valiosa do que qualquer explicação. Criaram rituais simples, refeições em família, noites de histórias, manhãs previsíveis. A estabilidade começou a se enraizar. Algum tempo depois, Mike voltou ao cemitério. Não para as pequenas lápides, mas para a de Lauren. Sentou-se ali em silêncio, segurando o telefone com uma fotografia recente das meninas, rindo na cozinha, farinha espalhada pelo rosto. Falou em voz baixa, como se ela pudesse ouvi-lo. Contou sobre a casa, a escola, os progressos, as dificuldades. Disse que estava tentando ser alguém melhor, não por obrigação, mas por amor. Ao se levantar, sentiu algo diferente. A dor permanecia, mas não dominava mais tudo. Era uma cicatriz, não uma ferida aberta. Ao deixar o cemitério, Mike caminhou em direção ao carro sem a sensação de vazio que o acompanhara por tanto tempo. Havia uma vida esperando por ele, cheia de tarefas comuns, desafios cotidianos e risos inesperados. Perdera muito por causa da indiferença e da pressa alheia.
Recuperara o essencial graças à coragem silenciosa de uma criança e à própria decisão de permanecer presente. E enquanto dirigia de volta para casa, compreendeu que o verdadeiro milagre não estava no extraordinário, mas na escolha diária de voltar, de ficar, de ser pai, mesmo quando o mundo dizia que já era tarde demais. Se você assistiu até este momento, é porque esta história tocou você. Inscreva-se no canal para não perder as continuações e novas histórias. O próximo vídeo pode ser ainda mais forte. Agora, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que milagres acontecem quando ninguém mais acredita. E escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Eu leio e respondo.